Ai, ai. Que noite mais bela. Ouvi dizer que uma idosa bem rica morreu. Deixaram o caixão dela jogado por aí, então, né? Tá na hora de me aproveitar. Já vi o preço da Kitsune? Tá mó caro. Tá dando pra comprar uma Léo ou uma Dragon. Hum. Aqui O você quer quê? gastar Robux com barco rápido. Dona Quitéria, você tá viva! Não é possível! Você acordou dos mortos! Não se assuste. Eu já passei pela morte. Nada mais me surpreende. Dona Quitéria, a senhora. A senhora voltou? Voltei, mas por que me deixaram aqui, exposta, como se eu fosse um objeto esquecido? Achei que eu seria pelo menos enterrada. Eu não. Eu não sei o que dizer. Então escute. Há muito tempo essa cidade vive fingindo que não vê sua própria miséria. Em vida, ninguém ouvia. Talvez agora me escutem. A senhora quer denunciar Antares? Eu não quero vingança. Eu quero a verdade. Enquanto eu estava deitada ali dentro, ouvi o silêncio da cidade. Um silêncio de medo, de submissão, um silêncio de mentira. E por que você quer falar tudo isso agora? Porque não tenho mais nada a perder. Os vivos têm medo de falar, os mortos não. E alguém precisa dizer que Antares tenta esconder de si mesmo. Leve minhas palavras adiante. Mesmo que tentem calar, a verdade sempre encontra um corpo para retornar. Eu só vim lembrar que a morte não encerra tudo. Às vezes é só o começo. Ai, que medo! A história. A nossa história. Vocês já se perguntaram o que ela realmente nos mostra? Já se questionaram o que obras literárias podem nos ensinar sobre o mundo em que vivemos? Quando a gente fala de ditadura militar no Brasil, normalmente pensamos no que aconteceu entre 1974 e 1985. Censura, repressão, perseguição, tortura. Mas existe uma pergunta muito importante e que raramente é feita. Por que um regime assim conseguiu nascer? A ditadura não veio do nada. Ela brota de uma cultura política muito mais antiga, marcada por coronéis, caciques, prefeitos que mandavam e desmandavam, elites que se achavam donas do país. E é exatamente isso que Érico Veríssimo escancara na parte 1 de Incidente Antares. O livro, publicado em 1971, em plena ditadura, não pode criticar diretamente os militares. Então, Veríssimo faz o que escritores geniais fazem, ele volta no tempo, mas para falar do presente. Hoje, a gente vai ver como o incidente Antares funciona como uma crítica profunda ao autoritarismo brasileiro e como conversa diretamente com os mecanismos da ditadura militar. A primeira coisa que salta aos olhos em Antares é a figura dos coronéis. Eles não apenas influenciam a cidade, eles são a cidade. Nada acontece sem passar pela aprovação deles. Isso cria um ambiente onde as instituições públicas viram meros enfeites. A prefeitura, as câmaras, as leis, tudo existe só para dar aquela aparência de normalidade. Mas na prática, quem manda são uns poucos homens com dinheiro e influência. Essa lógica de poder concentrado ecoa diretamente na ditadura militar. A promessa dos militares era trazer ordem, disciplina e estabilidade, mas no fundo o que aconteceu foi a substituição de um coronelismo local por um coronelismo nacional, centralizado, hierárquico e autoritário. Veríssimo mostra que, historicamente, o Brasil sempre teve dificuldade de distribuir poder. Em Antares, o comando absoluto dos coronéis é quase uma caricatura, mas é também um alerta. A ditadura apenas vestiu uma farda em algo que já existia, a tradição de poucos decidirem por todos. Em Antares, qualquer discordância é vista automaticamente como uma ameaça. E não precisa ser uma grande revolta.
Basta uma greve, um protesto pequeno ou até mesmo um comentário atravessado. O poder local reage com violência, intimidação e perseguição. Essa repressão não é acidental. É parte do funcionamento do sistema. A ditadura militar fez isso em escala nacional. Movimentos estudantis foram reprimidos, sindicatos foram perseguidos, professores e jornalistas foram censurados ou expulsos. A diferença é que em Antares isso parece local, caseiro, enquanto na ditadura foi institucionalizado. Quando Veríssimo escreve essas cenas, ele deixa claro que não existe autoritarismo de boa. Toda forma de poder concentrado precisa silenciar quem discorda, porque o diálogo ameaça quem não quer dividir o poder. Antares funciona como um microcosmo. Mostra como é fácil desmontar a democracia quando basta declarar o outro como um inimigo. Uma das críticas mais afiadas do livro é como ele trata as eleições. Em teoria, existe voto em Antares. Em teoria, existe disputa política. Mas na prática, tudo é manipulado. Os coronéis compram votos, ameaçam famílias, distribuem favores. O processo eleitoral vira uma encenação, algo que existe só para fingir a democracia. Isso ecoa diretamente à ditadura militar, que mantinha eleições, mas mantinha eleições controladas. Governadores eram indicados, presidentes eram eleitos indiretamente, partidos eram limitados. A democracia funcionava como uma vitrine, não como uma prática real. Veríssimo mostra que quando os poderosos controlam o sistema, o voto vira apenas um ritual, para legitimar o que já estava decidido. Os jornais de Antares cumprem um papel crucial: proteger quem está no poder. Os escândalos desaparecem, as notícias são suavizadas e versões oficiais são repetidas sem questionamento. Essa é uma crítica direta à censura da ditadura militar. No regime, jornalistas eram perseguidos, jornais recebiam cortes dos censores, músicas eram proibidas e livros eram vetados. A censura não era apenas sobre proibir, era sobre criar uma narrativa oficial convincente. Em Antares, Érico Veríssimo mostra que quem controla a informação controla a realidade. E o mais assustador é que a população muitas vezes acredita nessa versão censurada, porque é a única que chega até ela. Esse é o perigo de viver em um lugar onde silêncio vira a ferramenta do governo. Em Antares, a resposta para qualquer problema é sempre a mesma: chamar forças armadas locais, como a polícia, os jagunços e capangas armados. A violência é normalizada, quase dada como certa. E isso não é apenas uma característica de Antares, é uma crítica direta a como o Brasil, especialmente durante a ditadura militar, usa a força como solução universal. Durante a ditadura, conflitos sociais eram tratados como casos de polícia, protestos eram dispersados com brutalidade, a segurança nacional justificava todo esse tipo de repressão. Érico Veríssimo coloca essa lógica na escala de uma pequena cidade, para mostrar o absurdo que ela é. Quando quem manda tem uma arma e permissão para usá-la, nenhum debate é possível. E aí não existe mais política, só coerção. Os líderes de Antares adoram se apresentar como defensores da moral, da família e dos bons costumes, mas na prática são corruptos, hipócritas e manipuladores. Essa crítica é especialmente relevante durante a ditadura militar, que usava exatamente esse discurso: defender a moralidade enquanto escondia tortura, desaparecimentos, censura e corrupção. Veríssimo expõe a contradição. Regimes autoritários precisam parecer virtuosos para se legitimarem. O moralismo funciona como cortina de fumaça, serve para julgar os outros enquanto protege os próprios privilégios. A moral vira ferramenta de controle e não de ética. A elite de Antares vive em uma bolha de riqueza, influência e privilégios. Enquanto isso, trabalhadores enfrentam exploração, baixos salários e nenhuma chance real de ascensão, tanto social quanto financeira. Veríssimo mostra que esses regimes autoritários dependem da manutenção da desigualdade, porque ela garante que poucos controlem muito. A ditadura militar também aprofundou desigualdades, favorecendo grandes empresas, reprimindo movimentos trabalhistas e impedindo reformas sociais. A desigualdade não é falha do sistema, ela é
o sistema. O medo e a passividade da população. Talvez o ponto mais desconfortável do livro seja basicamente este. A população de Antares, ela sabe dos abusos, mas muitas vezes ela acaba se calando. Seja por medo, seja por conveniência, seja porque ela acha que não é com ela. Esse silêncio é o que permite que o autoritarismo se perpetue. Durante a ditadura, esse padrão também existiu. Muitos preferiram olhar para o outro lado, enquanto jornalistas eram presos, estudantes perseguidos e ativistas torturados. Veríssimo faz uma crítica que permanece atual. A opressão só cresce quando muita gente decide não enfrentar o problema. Temos também o falso progresso, que, para completar, Antares vive um ciclo de grandes inaugurações, obras simbólicas, fachadas modernas, melhorias cosméticas que servem muito mais como propaganda do que como uma mudança real. A ditadura militar também se apoiou nessa estratégia. Construções monumentais, propaganda estatal, milagre econômico. Porém, entretanto, todavia, atrás dessa aparência brilhante estava lá, estampada a censura, a desigualdade e também a violência que perseguia todos. Mas acaba que Veríssimo resolve desmontar essa lógica. Obras grandiosas não significam progresso quando a base da sociedade continua abandonada. É só maquiagem política. Na segunda parte, a gente consegue ver o início de um evento aparentemente simples, que seria basicamente os coveiros entrarem em greve. Só que essa greve ela não surge do nada. Ela nasce de uma exploração, baixos salários, humilhações e imposições autoritárias em geral. E você se pergunta, e o que acontece quando os trabalhadores do setor mais invisível da sociedade param? Simplesmente a cidade toda entra em colapso. É um espelho da ditadura militar, que tratava greves como caso de política, perseguia sindicatos e respondia a reivindicações com violência. Aqui, Veríssimo ele mostra que, quando a base da sociedade se rebela contra o autoritarismo revela o seu lado mais frágil. Ele não sabe dialogar, ele só sabe punir. Com os coveiros parados, os mortos não podem ser enterrados. E então acontece o incidente. Os cadáveres se levantam e voltam para a praça pública de Antares, para exigir seus direitos e expor toda a verdade dentro daquela cidade imunda. Esse é um dos momentos mais ousados da literatura brasileira durante a ditadura militar. Nessa história, os mortos funcionam como uma metáfora das vozes silenciadas pelo regime. Eles denunciam crimes, adultérios, corrupção, tortura e violência política. E, em outras palavras, eles dizem tudo aquilo que estava proibido pela censura militar. A praça onde eles discursam simboliza um espaço de liberdade que não existia no Brasil real de 1971. Veríssimo usa os mortos como mensageiros, porque os vivos não podiam falar. Assim que os mortos começam a expor as verdades da cidade, o poder entra em pânico. E a reação deles é exatamente a que a ditadura teria. Tentar censurar as falas, usar a polícia para dispersar a população, criar campanhas de desinformação, são literalmente as mesmas estratégias do AI-5. O medo dos mortos é o medo da verdade, porque a verdade ameaça quem depende da mentira para se manter no poder. Veríssimo deixa claro que regimes autoritários operam pela mesma lógica. Eles tentam calar, manipular, punir e distorcer, tudo para salvar a própria imagem. Na segunda parte, Antares deixa de ser apenas uma cidade fictícia e se torna um espelho transparente do Brasil de 71. As duas famílias oligárquicas, Vacariano e Campo Largo, funcionam como metáfora do poder concentrado nos generais presidentes. Assim como a ditadura dependia das elites locais para se legitimar, Antares mostra um sistema em que coronéis e chefes políticos colaboram com a repressão. A censura aos mortos representa a censura à imprensa. As manipulações narrativas representam o controle midiático. Incidente Antares é político demais para ser apenas romance, literário demais para ser apenas denúncia. Agora, por que Érico Veríssimo coloca mortos falantes no centro da narrativa? É simples, porque era uma das únicas formas de dizer a verdade sem ser censurado. O fantástico funciona como escudo. Na ditadura, a alegoria era a arma.
O absurdo permitia falar do real sem apontar o dedo diretamente. Ao apresentar críticas políticas mascaradas como fantasia, ele dribla a censura militar. Porque como você censura um livro sobre cadáveres que dão entrevista? A ironia é que os censores muitas vezes nem percebiam a crítica, mas o público percebia. Se a primeira parte do romance mostra como o autoritarismo nasce e se alimenta de desigualdade, censura, medo e concentração de poder, a segunda parte mostra o que acontece quando a verdade volta para cobrar essa dívida. Os mortos falam porque os vivos não podiam. Eles denunciam porque a imprensa não podia. Eles se revelam porque o país vivia sob silêncio forçado. Érico Veríssimo escreveu o que muitos queriam dizer, mas não podiam. Incidente Antares não é só um romance, é um documento político, é uma denúncia literária e um aviso para o futuro. Porque no fim das contas, a grande pergunta do livro é a mesma que ainda precisamos fazer hoje. Até quando a verdade vai precisar voltar do túmulo para ser ouvida? Antes de encerrar, deixa eu te deixar com um último pensamento. A gente costuma olhar para obras como Incidente Antares como algo distante. Um livro sobre outro tempo, outro país, outros conflitos. Mas a verdade é que histórias assim só continuam existindo porque certos padrões nunca desaparecem completamente. Sempre vai ter gente tentando controlar o que você lê, o que você diz, o que você pensa. Sempre vai ter alguém querendo decidir por você. E também sempre vai ter um silêncio confortável tentando fazer você acreditar que não é problema seu. A literatura não muda o mundo sozinha, mas ela muda quem lê. E quem lê muda o mundo depois. Se esse vídeo te fez pensar em algo, em qualquer coisa, já valeu a pena. Afinal, se até os mortos tiveram que voltar para falar a verdade, o mínimo que a gente pode fazer é não deixar ela morrer de novo.